Salve, salve, galerinha do sexto ano. Muito bom dia para vocês. Espero que estejam todos muito bem, porque eu sempre estou muito bem. Alegria, alegria é aula de geografia. Só para a gente lembrar um pouquinho daquilo que a gente já viu, né? Então vamos lá. Bom dia. O sol nasce no leste todo dia e se põe a oeste, que alegria! É isso daí. Geografia pode ser muito alegre. Geografia pode ser muito gostoso quanto a gente aprende com alegria. Então vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente já viu, tá bom? Roda dos ventos, orientação e localização. Lembram-se? Localizando a partir da luz solar. Braço direito sempre apontando para o leste, onde o sol nasce. Braço esquerdo apontando sempre para o oeste, onde o sol se põe. À minha frente vai estar o norte e as minhas costas vão estar o sul. E daí, a partir dos pontos cardeais, fica muito fácil a gente definir os outros pontos, não é isso? Entre o norte e o leste, o nordeste, entre o leste e o sul, o sudeste, entre o sul e o oeste, o sudoeste, e entre o norte e o oeste, o noroeste, que são os pontos colaterais. Depois, os subcolaterais formando aí a nossa rosa dos ventos, que nós já fizemos, que vocês já desenharam, que vocês me enviaram e que, por sinal, ficou muito bem feito, muito bacana. Sinal de que vocês entenderam esse conceito muito bem. Mas é sempre muito bom a gente estar lembrando conceitos que nós já vimos, conceitos que nós já aprendemos. Ok? Pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais, tudo isso nós já aprendemos, tudo isso nós já vimos, inclusive fizemos exercícios sobre isso. E aí está a nossa Terra vista do espaço. Redonda, não plana, ok? A Terra é um geóide redondo, porque nós, na geografia, fazemos dela essa forma esférica para facilitar o processo de coordenada geográfica. Ok? Mas como chegamos em coordenada geográfica? Bom, galerinha, aí já é outra coisa. E é muito fácil, é muito simples. O homem, para se localizar no espaço e para mapear o planeta Terra, o homem criou linhas imaginárias. E essas linhas imaginárias construídas pelos homens são os paralelos e são os meridianos. São, portanto, um conjunto de linhas que, uma vez traçadas sobre o globo, permitem localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre. As coordenadas geográficas constituem, assim, a melhor forma de localização geográfica. E a sua apostila traz exatamente esse título, localização geográfica. É simples, é fácil, e vocês vão ver que, brincando, nós podemos aprender isso com muita facilidade. Então, bora lá aprender localização geográfica, coordenada geográfica. Vem comigo, garotada. Paralelos. Linhas que foram traçadas circundando toda a Terra. Então, são linhas paralelas à linha do Equador que cortam o globo de leste para oeste. A linha do Equador é o paralelo de maior dimensão, porque ela está na parte mais dilatada da Terra. Essa parte central, como se fosse em uma laranja, o meio da laranja. Em uma maçã, o meio da maçã. Não é isso? Assim nós temos 90 graus de paralelos, do paralelo de referência 0 grau até 90 graus no hemisfério setentrional, que é o norte, que também pode ser chamado de boreal. E nós já vimos isso, garotada. 90 graus também no hemisfério meridional, que é o sul, que também é chamado de austral. Da forma como vocês estão vendo aí na representação. O equator, porque aí eu tirei de um livro meu, que está tudo na língua inglesa, até o polo norte e até o polo sul. Temos, portanto, 180 graus de paralelos,
sendo que o paralelo de referência é a linha do Equador, e a linha do Equador é o paralelo de maior dimensão. E a partir daí, 90 graus no hemisfério norte, 90 graus no hemisfério sul. Lembrando, e é sempre muito bom lembrar, que o hemisfério norte também é chamado de setentrional e o hemisfério sul também é chamado de meridional. Cada paralelo tem o seu valor dado em graus. Os graus de cada paralelo nós vamos chamar de latitude. Então, a distância de um ponto qualquer sobre a superfície do planeta em relação ao paralelo de referência, que é o Equador, nós chamaremos de latitude. Assim como nos exemplos que seguem a essa minha fala. A linha do Equador no centro, 15 graus, 30 graus, 45, 60, 90 graus de latitude norte, 15, 30, 45, 60, 90 graus de latitude sul. É claro que eu não tracei aqui todas as latitudes, não coloquei todos os paralelos. A linha do Equador, latitude 0. E a partir daí, eu vou traçar 15 graus de latitude sul, 30 graus de latitude norte, 45 graus de latitude sul, 60 graus de latitude norte. Lembrando, não podemos esquecer disso, que o norte também é setentrional e o sul também é meridional. Mas nós temos alguns paralelos que são chamados de paralelos de referência. Na verdade, toda vez que a gente pergunta quantos paralelos foram traçados na esfera terrestre, sempre o pessoal fala 5. E logo, na sequência, citam Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Não está errado. Mas não são somente 5. Já sabemos, são 90 no norte, 90 no sul. Esses 5 paralelos são chamados paralelos de referência. E eles têm uma outra função. Eles servem para nos ajudar a delimitar as zonas climáticas ou as zonas térmicas da Terra. Então, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos uma zona que recebe uma maior incidência de luz solar. Então, os climas aí são climas mais quentes, são climas intertropicais. É a zona intertropical. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E no meio aí, todo saliente, em vermelho na minha projeção, nós temos a linha do Equador. Acima do Trópico de Câncer, até o Círculo Polar Ártico, a zona temperada norte. Os climas são mais amenos. No hemisfério sul, depois do Trópico de Capricórnio, até o Círculo Polar Antártico, outra vez, climas mais amenos. E aí o que nós temos? Nós temos zona temperada sul. Detalhe, na zona temperada sul, não é tão frio quanto na zona temperada norte. Mas isso é um assunto para uma outra aula, e não essa aula agora. Temos que aprender um pouquinho mais sobre o mar, sobre os continentes, para depois nós falarmos aí sobre os climas. Depois do Círculo Polar Ártico, o clima polar ou as zonas glaciares. Depois do Círculo Polar Antártico, clima polar outra vez. Então, para nós sintetizarmos essa história dos paralelos de referência e as zonas climáticas, basta a gente lembrar o seguinte: entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é tudo muito quente. E aí está o Brasil. Nossos climas são muito quentes. Observem que o Brasil está, em sua maior parte, dentro dessa zona intertropical. E depois os climas temperados, onde há neve, e depois os climas polares, onde há muita neve e muito frio. Bora lá, bora para frente. Meridianos. Ao contrário dos paralelos, os meridianos são linhas paralelas à linha do meridiano de Greenwich. São traçados de polo a polo.
Então, se os paralelos circundam a Terra, uma voltinha em torno da cintura da Terra, os meridianos pegam a Terra da cabeça aos pés. Lá daquele cabinho que a laranja se liga ao pé de laranja até o outro lado da laranja, que alguns chamam de umbigo da laranja. Nem todo mundo chama assim, né? Mas alguns chamam de umbigo da laranja. Então, vamos lá. Vamos imaginar que seja dessa forma. Como eu tenho o pé na roça, eu me refiro dessa maneira. Mas basta vocês lembrarem como é a laranja. E vocês vão entender isso muito bem. Os meridianos, eles são a exata medida em graus de uma circunferência. Qual é a medida em graus de uma circunferência, professor? Isso é geografia, não é matemática? Mas vocês são muito bons em matemática, porque eu sei disso. Então, a circunferência é 360 graus. E da mesma forma que o paralelo do Equador divide a Terra em 90 graus no hemisfério norte, 90 graus no hemisfério sul, o meridiano de Greenwich divide também a Terra em 180 graus a leste, minha direita, 180 graus a oeste, a minha esquerda. Ok? Portanto, são 360 graus de meridianos, traçados da forma como vocês estão vendo aí, de polo a polo, do polo norte até o polo sul. E cada meridiano também tem o seu valor dado em graus. Os graus de cada meridiano nós chamamos de longitude. A distância de um ponto qualquer em relação ao meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, nós chamamos de longitude. Então, Greenwich é longitude 0. E a partir daí eu tenho 180 a leste, 180 a oeste. E vamos exemplificar. É sempre bom colocar exemplos para que vocês possam entender melhor. Olha só, 0, meridiano de Greenwich. Do outro lado da minha laranja, onde está os 180 graus, é o nosso antimeridiano, chamado de linha internacional de data. Mas também não é um assunto para agora, é para mais tarde. Tá bom? Então, vejamos. Aí eu tenho os meridianos traçados para leste e para oeste. 180, 180. Aqui eu tenho 15 graus de longitude, está à minha esquerda. E a minha esquerda é oeste. 45 graus de longitude está à minha direita. A minha direita, onde o Sol nasce, é leste. Então, 45 graus de longitude leste. E aí nós vamos traçando todas as outras. 120 graus de longitude leste. 180 graus de longitude oeste. Veja como é simples nós fazermos localização geográfica ou coordenada geográfica. Tá, mas você falou, professor, mas não falou como é que eu vou ler a coordenada geográfica. É muito simples. Onde o paralelo e o meridiano se encontram, onde a linha cruza uma com a outra, nós vamos definir as coordenadas. Aí vocês estão vendo um planisfério. Essa imagem da Terra redonda atrás do mapa é esse mapa que nós temos à frente. Então, a Terra era redonda, eu abri a minha laranja. Ao abrir a minha laranja, algumas áreas ficaram deformadas, que é assunto para mais adiante. Mas olha só, esse pontinho que eu fiz aí, pretinho, observem que ele está cruzando dois pontos, olha. Aqui eu tenho um paralelo de 40 graus. De latitude norte, porque aqui está a minha linha do Equador. E aqui eu tenho um meridiano de 60 graus. De longitude oeste, porque aqui eu tenho a linha de Greenwich. Será que estou certo? Esse é o meu ponto A. 40 graus de latitude norte, 60 graus de longitude leste. Não é difícil, é simples. E vai ficar muito mais simples quando em sala de aula nós fazermos um monte de exercício
sobre este mesmo assunto. Aí no ponto B, aí é diferente, olha, 20 graus de latitude sul, está abaixo do Equador, que é o meu paralelo de referência. 40 graus de longitude, 80 graus de latitude. É o meu ponto C, olha só. 80 de latitude norte, 40 de longitude oeste. E assim nós vamos enumerando quantos pontos quisermos, quantos pontos forem necessários para que eu possa localizar um ponto qualquer sobre a superfície terrestre. Essa é a maneira mais simples, é a maneira mais fácil. Aí você me pergunta, professor, para que eu preciso saber disso? Olha, que bobagem. Basta eu ter em mãos uma bússola. E se eu esquecer a bússola? Basta eu ter em mãos o meu telefone celular. E se não tiver sinal? E se eu tiver perdido o meu barco, né? Estava fazendo uma viagem, saí aqui da costa brasileira para chegar lá no Nordeste do Brasil. Isso é um fato real, aconteceu esses dias, tá? Infelizmente, as pessoas que estavam nessa lancha, todas vieram a óbito, porque elas não sabiam ler as coordenadas geográficas para pedir socorro à Marinha. Eles simplesmente falaram que estavam no mar. Estou na costa brasileira no mar. Acontece que a costa é tudo isso. Então, se alguém está no ponto B e fala assim, Mayday, SOS, socorro, me ajuda, eu estou perdido no mar. Onde é que você está? Estou no mar. Qual mar? Atlântico. Está perdido. Verdadeiramente perdido, porque o Atlântico é tudo isso aqui. E se ele falar assim, eu estou a 20 graus de latitude sul, ele pode estar em qualquer ponto, acompanhando aqui o paralelo. Vai ficar muito difícil encontrá-lo. Mas se ele falar que eu estou a 20 graus de latitude sul, estou a 20 graus de longitude oeste, fica mais fácil encontrar essa embarcação no mar. Galerinha, é só para sintetizar aquilo que a gente viu em sala de aula hoje e que, infelizmente, eu não consegui enviar para vocês no momento em que a aula estava sendo dada. Novamente, desculpem a falta de transmissão da nossa aula. A tecnologia, às vezes, nos trai, e hoje foi o dia de eu ser traído. Estou aqui tentando recompensá-lo de alguma maneira a aula que não foi dada. Bacana? Beleza? Então, tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus, que eu também fico com Ele. Deus é assim, Ele fica com quem fica e vai com quem vai. Abraços a todos, excelente final de semana e lembrem-se, alegria, alegria, é aula de geografia. Abraços, meninos. Tchau, tchau.